Olá, pessoal! Hoje juntos nós vamos aprender sobre um homem de Deus chamado Ezequiel. Ezequiel foi um homem tremendamente usado por Deus. Ezequiel teve muitas visões. Deus usou ele em diversas visões. Mas Ezequiel, ele não era somente um homem que andava no meio do povo, igual o profeta Jeremias. Ezequiel, ele era sacerdote. Ele era um homem que conhecia as leis de Deus. Então, ele sabia com propriedade tudo o que ele falava. Mas Ezequiel, ele foi um dos 10.000 que foram levados cativos para a Babilônia, lá junto com Nabucodonosor. Mas Ezequiel, ele não ficou junto com Daniel lá no palácio, até porque quando o profeta chegou à Babilônia, Daniel já estava lá há quase 10 anos, bastante tempo, né? Mas Ezequiel, ele chegou e ficou no meio do povo e Deus usou ele tremendamente. Quando ele foi chamado por Deus para falar ao povo que o povo ia voltar para a sua terra, que o povo ia voltar a se arrepender, que o povo ia realmente voltar à sua terra e desfrutar de todas as coisas que Deus ia dar para eles, a sua esposa faleceu. Pois é, Ezequiel ficou viúvo, mas isso não abalou a fé do profeta. Pelo contrário, ele continuou ali profetizando, falando da palavra de Deus para as pessoas. E teve um ato que Ezequiel precisou fazer que não é qualquer pessoa que faz. Você imagina se Deus mandasse você raspar a sua cabeça, o que você faria? Eu, particularmente, não sei se eu conseguiria raspar a minha cabeça, mas Ezequiel, ele em nenhum momento questionou a Deus. Tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. E tem uma curiosidade que Deus deu para Ezequiel, e isso eu vou deixar para vocês pesquisarem. Não é para usar o Google. Vamos procurar na Bíblia o que foi que Deus orientou Ezequiel. Tem um pedaço lá no livro de Ezequiel, aonde Deus fala assim para Ezequiel: você deve preparar o seu alimento. Então Ezequiel tinha que preparar o alimento dele de uma maneira diferente. Qual era essa maneira diferente? Então, só vou dar uma dica. Nós vamos descobrir lá no capítulo 4 de Ezequiel, versículo 15. Então vamos ler e descobrir de que maneira Deus falou com o profeta para que ele fosse fazer o seu alimento. Foi muito interessante, porque nenhum outro profeta Deus pediu para que também fizesse isso. E eu vou estar explicando nas próximas aulas o porquê que Deus pediu para que Ezequiel fizesse isso. E também nós vamos aprender nas próximas aulas as visões de Ezequiel. Nós vamos saber um pouco dessas visões, porque são muitas as visões que Deus deu para ele. E nós vamos aprender algumas. Crianças, até a próxima aula. Então vamos estar orando. Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, pela Tua palavra na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula.